Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio do meu videolog. Demorou de novo um pouco entre o terceiro e o quarto episódio, mas eu finalmente voltei, estou aqui novamente com mais um episódio do videolog. E como não poderia deixar de ser, uma semana apenas de intervalo entre o lançamento do projeto Mango Tears of Steel, o novo projeto do Instituto Blender finalmente foi lançado, está disponível, você pode assistir ele agora mesmo, se você tiver interesse, claro, de assistir ao projeto. E nesse videolog, nesse episódio, eu vou falar mais sobre esse projeto e sobre coisas que não foram muito citadas, como, por exemplo, coisas talvez que você não saiba muito sobre esses projetos abertos da Fundação Blender. Por exemplo, quanto custa efetivamente, quanto é que custa fazer uma animação como essas. Mas antes de começar a falar sobre o projeto Mango e o Tears of Steel, que é a nova, não uma animação, mas um curta-metragem que foi totalmente produzido com o Blender, vamos falar um pouco só rapidamente sobre os cursos do eadalambrito.com, fazer uma atualização dos cursos, das aulas que foram lançadas, e um dos destaques dessas últimas semanas foi a aula 8 do curso de animação baseada em física, que traz um novo recurso do Blender 2.64, que é o Add-on Cell Fracture. E com esse Add-on Cell Fracture, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fragmentar objetos. E essa fragmentação ela gera efeitos de animação muito legais. E uma das vantagens é que os elementos que são fragmentados usando o Cell Fracture já são automaticamente configurados para se comportar como eles já estão dentro de uma simulação de Rigid Bodies. Então fica muito fácil que você crie, por exemplo, animações em que os objetos se quebram ou então eles se despedaçam em vários pequenos pedaços. E na aula 7, na aula 8 do curso de animação baseada em física com Blender, os participantes aprendem exatamente a criar uma animação como essa que você está vendo aí, em que uma esfera ela atinge um objeto e depois fragmenta ele em vários pedaços. Na verdade, essa animação é uma desculpa para que nós possamos usar várias coisas em relação à animação. Por exemplo, isso que você está vendo aí é uma montagem de vários pedaços diferentes de uma animação, só que na edição, na pós-produção, nós montamos ela, ou pelo menos eu montei essas animações para que elas parecessem uma só. E além do curso de animação baseada em física, nós tivemos várias outras atualizações, como por exemplo a já lendária, quase lendária aula 8 do curso de modelagem para arquitetura com Blender. Era uma aula que estava demorando bastante, mas esse atraso na aula teve um ponto positivo. Como demorou para que eu conseguisse gravar todos os vídeos, eu consegui atualizar todo o material para que na última aula, mesmo que não tenham sido abordados ao longo do curso, os participantes possam conhecer os recursos do BMesh. Então, essa última aula ela foi gravada totalmente usando o Blender 2.63. E o Blender 2.63 já tem o BMesh, já suporta N-Gons, já tem as ferramentas novas de modelagem como Inset, Bridge, e tudo isso foi usado na aula 8, então a espera valeu a pena. Por quê? Porque a aula 8 está recheada de ferramentas novas que só o Blender 2.63 com o BMesh, ou todas as versões do Blender, até as anteriores versões de teste, só o BMesh tinha a oferecer. E os usuários, quem está participando desse curso, pode aproveitar esses novos recursos que são apresentados na aula 8. E nós tivemos outras atualizações também com o curso de Cycles. Agora, uma coisa interessante em relação ao eadalambrito.com é que nesse mês de outubro eu estou fazendo um sorteio entre as pessoas que estão fazendo novas inscrições nos cursos. Você pode concorrer a um DVD, 4 DVDs do Instituto Blender. 2 do Tears of Steel, um do Track Match Blend e um do Venom Lab 2. Então você pode concorrer a 4 DVDs desses. E o que você precisa fazer? Você precisa publicar, claro, a primeira coisa é se inscrever em um dos cursos. Depois você vai publicar uma frase em particular no Twitter, você tem que seguir o meu perfil no Twitter. E só. Você simplesmente tem que se inscrever em um curso e publicar a frase no Twitter e seguir o meu perfil. São essas 3 coisas. Não é uma das 3, são as 3 juntas. Então não adianta só comprar o curso e não usar e não colocar a frase no Twitter. Só seguir o meu perfil, não comprar o curso, ou seja, tem que ser as 3 coisas juntas. Quando você
faz os 3 juntos, você automaticamente vai ganhar um cupom virtual ou você vai participar do concurso que eu vou realizar em novembro. Eu vou fazer um sorteio em novembro. Esse sorteio vai ser só entre as pessoas que adquirirem o curso, colocarem a frase no Twitter e seguirem o meu perfil. E você vai conseguir concorrer a um desses DVDs do Instituto Blender. Então vamos agora falar sobre o Tears of Steel. Você está vendo imagens aí do Tears of Steel, foi um projeto belíssimo, algo fantástico. Novamente provou do que o Blender é capaz. E assim como acontece em todos os projetos Open Movie, dessa vez o foco do desenvolvimento do Blender se voltou especificamente na versão 2.64 para criar ferramentas, para criar o ambiente técnico que permitisse que a equipe de artistas que estava no Instituto Blender conseguisse produzir o material necessário para o Tears of Steel. E claro, muita coisa foi criada do ponto de vista de tracking de câmera, efeitos especiais, uso de chroma key. Então, muito disso foi usado para que eles conseguissem, muito disso foi criado do zero para que eles conseguissem trabalhar e efetivamente produzir essa animação. E o resultado foi fantástico. Mostra que o Blender pode e é capaz de criar diversos tipos de animação e mesclar material filmado com elementos digitais usando tracking. E o mais interessante do Tears of Steel é que tudo isso que foi criado com Tears of Steel vai estar disponível em algumas semanas, ou na verdade, se eu não me engano, essa semana mesmo, talvez o Blender 2.64 com todos esses recursos vai estar à disposição dos usuários para que você possa fazer os seus próprios projetos, para que você possa trabalhar com isso. E uma coisa que muita gente me pergunta, e inclusive isso foi comentado no alambrito.com em um artigo em que eu fiz uma retrospectiva do Tears of Steel, é quanto custa. Na verdade, eu comentei um artigo sobre a produção do Big Buck Bunny, que foi um dos Open Movies do Instituto Blender, em que o Tom Rosendahl, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, ele comenta em uma entrevista que o orçamento do Big Buck Bunny foi de 150 mil euros. Será que é tudo isso mesmo? Eu acredito que sim. Não existem fontes, o Tom, eu nunca vi ele comentar publicamente o orçamento dos filmes dessas produções do Instituto Blender, mas eu não duvido nada particularmente que tenha chegado nesse valor. E não é muito difícil, por exemplo, se você fizer uma conta de padaria simples, você pode perceber que, por exemplo, para manter uma equipe de 6 pessoas durante 6 meses, eu até fiz isso em resposta a esse comentário que questionou para onde ia todo esse dinheiro. A maioria é com recursos humanos. As pessoas que estão lá são artistas, são profissionais. Apesar de muito do trabalho de criação e desenvolvimento do Blender ser voluntário, esse tipo de produção não é. As pessoas precisam ser pagas, elas estão lá longe de casa, elas precisam receber um salário. Então, se você imaginar, por exemplo, que 6 pessoas vão ganhar aí, eu não faço ideia quanto que é o salário de uma dessas pessoas que está lá na Fundação Blender, melhor, no Instituto Blender, mas se você colocar aí 3 mil euros como custo mensal para cada uma dessas pessoas durante 6 meses, se você fizer a conta, já vai dar mais de 100 mil. Então é muito fácil que chegue em 150 mil euros. E nesse tipo de produção é muito difícil que você consiga ajustar. Tem algumas coisas, por exemplo, que você precisa de mais tempo, tem algumas coisas que talvez com um pouco mais de recurso, com mais pessoas, você consiga fazer. Então, do ponto de vista de produção, é muito complicado gerenciar tudo isso. Principalmente quando você tem uma equipe como essa de desenvolvedores, artistas e um prazo muito bem definido. Esse tipo de projeto não pode ficar em desenvolvimento para sempre. Chega uma hora que você tem que mostrar, que você tem que exibir ele, por exemplo. O próprio Instituto tem compromissos, por exemplo, com associações de cinema da Holanda, com a SIGGRAPH. Eles queriam muito mostrar esse tipo de desenvolvimento de material na SIGGRAPH. Então é algo muito complicado. Então, só para que você tenha uma ideia, para que você veja como é difícil, além da parte criativa que tem que ser feita, de tudo que tem que ser feito em relação ao projeto, você tem o prazo sempre lá
fazendo pressão, e os custos financeiros. Você não pode extrapolar esse tipo de recurso, porque ele aí, infelizmente, ele é finito. Ele não é como uma grande produção em que você tem, por exemplo, orçamentos milionários. Claro, 150 mil euros é muito dinheiro, mas para uma produção, por exemplo, como as da Pixar, como as da DreamWorks, 150 mil é muito pouco. Claro, todas as produções do Instituto são curtas, são 10, 15 minutos no máximo, mas mesmo assim é algo muito desafiador. E mostra como é necessário que os usuários ajudem nesse tipo de desenvolvimento. Por quê? Porque tudo isso acaba retornando para você. Então, todos esses recursos que foram criados para a produção do Tears of Steel vão acabar caindo aí no seu computador de graça, ou pelo menos sem custo nenhum, com o Blender 2.64. Tudo que foi desenvolvido para o projeto vai estar disponível de maneira gratuita, como é o Blender, para que você possa usar nos seus projetos da maneira como você achar melhor. E para as pessoas que gostarem do Tears of Steel e quiserem expandir um pouco mais os seus conhecimentos em relação ao Blender e a aplicação dele nesse tipo de produção, existe também o Project London, que já é um projeto bem antigo que usa o Blender para praticamente tudo, assim como o Tears of Steel. Esse projeto ele não é do Instituto Blender, mas ele é totalmente financiado com doações. Então ele tem uma filosofia muito parecida com a do Tears of Steel, inclusive com o lançamento de todo o material com uma licença Creative Commons, que é uma coisa interessante também do Tears of Steel. Por exemplo, se você quiser, você pode fazer o download do material, você pode readaptar o material, adicionar novos elementos, mudar a história, enfim, você pode substituir até os modelos 3D por produções suas, está tudo lá. A única coisa que você precisa fazer é citar a fonte, citar que aquilo lá foi uma produção do Instituto Blender chamada Tears of Steel. Inclusive já estão aparecendo na internet algumas remixagens do Tears of Steel, inclusive usando a Sintel como substituta em algumas cenas para aquela cena em que a personagem feminina interage com aquele ator que disse que só queria ser fabuloso no espaço. Então você pode fazer isso também, assim, claro, que todos os arquivos forem disponibilizados. E os frames originais e a trilha sonora, que também está em Creative Commons, já pode ser copiada de maneira gratuita do site do Tears of Steel. E quando saírem os DVDs, sim, aí o DVD é que vai ter o grande diferencial. Por quê? Porque no DVD vão ter todos os arquivos fonte, os arquivos .blend, vão ter as texturas, vai ter tudo relacionado à produção. E claro, além disso, tutoriais da equipe ensinando como foi que eles fizeram várias partes da produção. Então o DVD é que é a grande joia de toda essa produção e vai ajudar os usuários, quem tiver interesse, a aprender como é que o pessoal conseguiu fazer aí toda essa parte de produção do Tears of Steel. Alguns vídeos, muito material já está disponível no YouTube, mas tem algumas coisas que eles reservam, que a equipe reserva especificamente para o DVD, claro, se não, se tivesse tudo no YouTube, não ia ter razão nenhuma para que você tivesse um DVD com todo esse material. São 4 DVDs, então é muito material. E, só para reforçar, você pode ganhar um desses DVDs lá no eadalambrito.com, basta que você participe do sorteio. Então, esse foi o meu 4º episódio do Videolog, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se interessado em assistir o Tears of Steel, se você ainda não assistiu. E fique ligado, eu vou tentar, na semana que vem, voltar com outro episódio, com assuntos diferentes. Eu prometo que agora que nós ou pelo menos o Instituto Blender encerrou o Tears of Steel, o próximo projeto só vai começar no ano que vem, talvez. O nome código, se eu não me engano, é Gooseberry. Eu não faço a menor ideia qual é o foco, mas assim que começarem os boatos, a surgirem os assuntos relacionados ao Gooseberry, eu vou começar a falar aqui no Videolog, mas até lá, claro, eu vou ter bastante assunto, outros assuntos para tratar aqui no Videolog. E se você gostou do Videolog, comente, avalie, dê um joinha no YouTube, isso ajuda a divulgar o Videolog e ajuda a divulgar essas informações para outros usuários sobre os projetos do Instituto Blender. Então, até a próxima.